Agora, tratando de motores síncronos, aqui mostra um diagrama desse meu motor, onde, novamente, no meu estator eu vou ter o enrolamento de campo, onde eu tenho corrente contínua, e no meu rotor eu vou ter o enrolamento de armadura, onde eu vou ter corrente alternada trifásica. Como ele opera como motor, ambos os casos eu vou ter corrente sendo aplicada. Esse meu motor, ele gira com a frequência síncrona. Aqui eu tenho o campo magnético do meu estator, o campo magnético do meu rotor, e o meu torque induzido vai ser K, BR vetorial, BS, que vai dar no sentido anti-horário. Nesta máquina eu possuo dois campos magnéticos. Eu tenho o campo magnético do meu rotor, que está alinhado, ele é sempre fixo alinhado com o meu rotor, porque aqui eu tenho corrente contínua, e eu tenho o campo magnético do meu estator. Aqui eu tenho o campo magnético girante, ele gira porque a alimentação desse enrolamento de armadura é trifásica alternado. A tendência desse campo magnético do rotor, então, é de se alinhar com o campo magnético girante do meu estator. Exatamente como duas barras imantadas tenderão a se alinhar se forem colocadas próximas entre si. Quanto maior for o ângulo entre os dois campos magnéticos, até um certo valor máximo, maior será o conjugado do rotor naquela máquina. Como um motor síncrono é igual fisicamente ao gerador síncrono, todas as equações básicas de velocidade, potência e conjugado dos capítulos anteriores aplicam-se também aos motores síncronos. O circuito equivalente de motor síncrono é exatamente o mesmo que o circuito equivalente de um gerador síncrono, exceto pelo fato de o sentido de referência de IA serem invertidos. Então, EA é igual a Vφ menos JXSIA menos RA-IA. Essa é exatamente a mesma equação de um gerador, exceto pelo fato o sinal do termo de corrente ter sido invertido. Aqui eu tenho o modelo do meu motor síncrono, que a gente já viu, é o mesmo do meu gerador síncrono. O conjugado induzido no gerador pode ser obtido a partir do diagrama de campo magnético. Aqui na minha primeira figura, eu tenho o diagrama fasorial de um gerador síncrono operando com fator de potência atrasado. E ao lado, eu tenho o respectivo diagrama de campo magnético. Já na direita, eu tenho o diagrama fasorial de um motor síncrono e o respectivo diagrama de campo magnético. Veja que eu tenho ele espelhado com um plano horizontal. Então, do gerador para o motor, eu tenho esse espelhamento ali, considerando o meu eixo horizontal. O conjugado induzido no gerador é um contraconjugado, opondo-se à rotação causada pelo conjugado aplicado externo, o TAP. O aumento do ângulo de conjugado delta resulta em um conjugado cada vez maior no sentido de rotação, até que finalmente o conjugado induzido do motor torna-se igual ao conjugado de carga no seu eixo. Em um gerador, EA está à frente de Vφ e BR está à frente de B líquido. Em um motor, EA está atrás de Vφ e BR está atrás de B líquido. Em um motor, o conjugado induzido é no sentido de movimento e, em um gerador, o conjugado induzido é um contraconjugado que se opõe ao sentido do movimento. A velocidade do motor síncrono será constante independentemente da carga, uma vez que a velocidade de rotação do motor está sincronizada com a taxa de rotação dos campos magnéticos, que está sincronizado com a frequência elétrica aplicada. Quer dizer que o meu campo magnético gerado pelo enrolamento de armadura, ele é girante. Então, ele vai girar de acordo com a frequência elétrica da rede. E o meu campo magnético do rotor vai se alinhar com este campo magnético do estator, que é girante. Logo, os dois vão girar em conjunto. Quando eu aumento a carga desse meu motor, independentemente, ainda eu vou ter esses campos magnéticos alinhados. O que eu vou fazer é aumentar a diferença desses campos magnéticos, aumentando o torque da máquina, fazendo com que ela continue girando na mesma velocidade. Este gráfico então mostra que a variação de torque dessa minha máquina não altera a velocidade dela, porque eu preciso desse alinhamento para ter a minha velocidade do motor síncrono. Sem esse alinhamento, o motor não gira. Então, ou ele gira na velocidade síncrona, ou ele deixa de girar. Essa equação de conjugado vai ser o torque induzido é igual a 3VφEA seno delta dividido por ômega-mxs. O conjugado máximo ocorre quando o delta é igual a 90 graus. Entretanto, os conjugados normais a plena carga são muito inferiores a esse valor. De fato, o conjugado máximo pode ser tipicamente o triplo do conjugado da plena carga da máquina. Quando o conjugado no eixo de um motor síncrono excede o conjugado máximo, o rotor poderá perder o sincronismo com o estator e os campos magnéticos líquidos.
Em vez disso, o rotor começa a deslizar, ficando para trás. Quando o rotor perde velocidade, o campo magnético do estator continua girando, ultrapassando diversas vezes o campo do rotor, fazendo com que o motor entre gravemente em vibração. A perda de sincronismo depois que o conjugado máximo é cedido é conhecida como polos deslizantes. O conjugado máximo do motor é dado por T máximo igual a 3VφEA dividido por ômega-mxs. Neste caso, pense que eu tenho o campo magnético rotor alinhado com o campo magnético do meu estator. Quando eu perco o sincronismo, ou seja, eu coloquei mais carga nesse motor que ele aguenta, esse campo magnético do rotor não vai conseguir mais se alinhar com o campo magnético do estator. Lembrando, esse campo magnético do estator está girando sempre. Então é como se eu tivesse um ímã parado e o outro ímã eu giro muito rápido em volta desse ímã. Eu giro tão rápido que esse ímã não consegue se alinhar. Isso é dado o nome de polos deslizantes. Esse motor não consegue acompanhar o campo magnético girante e vai deslizar e uma hora vai parar. Ele só vai conseguir voltar à velocidade síncrona quando esta carga for removida. Se a carga no eixo do motor for aumentada, o rotor inicialmente reduzirá sua velocidade. Ao fazer isso, o ângulo de conjugado delta torna-se maior e o conjugado induzido aumenta. O incremento no conjugado induzido acelerará o motor, que voltará a girar na velocidade síncrona, mas com um ângulo de conjugado maior. Se esse ângulo de conjugado for maior do que 90 graus, que é o máximo, esse motor começa a deslizar. Este gráfico mostra um motor com fator de potência adiantado e qual o efeito do aumento da carga. Neste caso, mostrando o fator de potência atrasado. Observe que uma elevação da corrente de campo aumenta o módulo de EA, mas não afeta a potência ativa fornecida pelo motor. Este gráfico é muito interessante, que mostra o quê? O motor síncrono ele pode trabalhar tanto com fator de potência atrasado quanto fator de potência adiantado, ou com fator de potência também unitário. Para isso, o que eu vou ter que fazer é ajustar a minha corrente de campo em relação à minha corrente de armadura. Se eu diminuir essa corrente de campo, eu vou ter um fator de potência atrasado. E esse meu motor vai estar subexcitado. Se eu aumento essa corrente de campo, eu vou ter um motor superexcitado ou sobreexcitado e ele vai estar gerando fator de potência adiantado. Além disso, essas linhas para cima mostram o efeito do aumento da minha potência. Qual a funcionalidade disso? Existem motores síncronos que são utilizados para consumir potência reativa atrasada. Como eu faço isso? Eu coloco um motor superexcitado ou sobreexcitado para girar, logo ele vai estar gerando potência reativa adiantada. Como ele vai estar gerando potência ativa adiantada, vai consumir a potência reativa atrasada para poder balancear o sistema. Lembrando que, de acordo com a ANEEL, nós temos numa indústria que ter um fator de potência acima de 0,92. Caso esteja abaixo, nós tomamos multa. Então, existem no mercado motores síncronos sem eixo aparente. Ele é como se fosse um cilindro fechado. Você não consegue fazer nada com esse motor. A única funcionalidade dele é girar em um estado sobreexcitado para poder consumir potência reativa atrasada. Portanto, controlando a corrente de campo de um motor síncrono, poderemos controlar a potência reativa fornecida ou consumida pelo sistema de potência. Uma carga adiantada pode fornecer alguma potência reativa Q para as cargas atrasadas vizinhas, em vez dela vir do gerador. Como as linhas de transmissão transportam menos correntes, elas podem ser menores para um dado fluxo de potência nominal. Uma corrente nominal inferior reduz significativamente o custo de um sistema de potência, porque a gente lembra que a perda de energia num fio é RI quadrado, então tem um termo quadrático. A necessidade de operar um motor síncrono com fator de potência adiantado significa que o motor deverá funcionar sobreexcitado. Esse modo de operação aumenta o conjugado máximo do motor, reduzindo assim a possibilidade do valor máximo ser acidentalmente excedido. Alguns motores síncronos costumavam ser vendidos especificamente para a correção do fator de potência. Essas máquinas tinham um eixo que sequer chegava a sair da carcaça do motor, nenhuma carga podia ser acoplada a eles, mesmo que isso fosse desejado. Esses motores síncronos de propósito especial eram frequentemente denominados condensadores ou capacitores síncronos.
Atualmente, os capacitores estáticos convencionais são de custo mais econômico para se comprar e usar do que capacitores síncronos. Entretanto, alguns capacitores síncronos podem ainda estar em uso em instalações industriais antigas. Aqui eu tenho exemplificado os problemas de partida desse motor. Porque, como já comentamos, o campo magnético girante gira muito rápido e o campo magnético fixo do meu rotor não consegue acompanhar quando ele perde o sincronismo, que é o caso que comentamos anteriormente. Agora, como funciona a partida? Por quê? Na partida, esse campo magnético do rotor vai estar estático, enquanto o campo magnético do meu estator vai estar girando. Esse meu rotor não vai conseguir ter partida, porque não vai conseguir se alinhar com o campo magnético do estator, porque ele vai estar muito rápido. Então, como é feita essa partida? Reduzir a velocidade do campo magnético do estator a um valor suficientemente baixo para que o rotor possa acelerar e entrar em sincronismo durante o semiciclo da rotação do campo magnético. Ou seja, eu diminuo a frequência elétrica até um ponto que esse meu rotor consiga se alinhar ao campo magnético girante. Ou eu faço isso, ou eu utilizo uma máquina motriz externa para acelerar o eixo do meu motor, o meu motor síncrono, até a velocidade síncrona e em seguida passar pelo procedimento de entrar em paralelo, conectando a máquina linha com o gerador. A seguir, ao desativar ou desconectar a máquina motriz, a máquina síncrona torna-se um motor. Um outro procedimento, então, é pegar esse meu motor síncrono, acoplar uma outra máquina, uma máquina assíncrona, por exemplo, faço ela girar. Quando tiver na velocidade nominal, eu ligo esse meu motor e desconecto essa minha máquina extra, essa minha máquina que eu coloquei para girar o meu motor. Dessa forma, a partir desse momento, ela vai estar funcionando como um motor síncrono. Então, no primeiro caso, consiste em variar a frequência da rede elétrica de um estado de baixa frequência até alcançar a frequência nominal. Os controladores de estado sólido para motor podem ser utilizados para converter uma frequência constante de entrada a qualquer frequência desejada de saída. Esses controladores de estado sólido são o soft starter ou inversores de frequência, que é mais comum. Todos devem ter ouvido falar. O segundo modo de dar partida ao motor síncrono é acoplando-o ao motor de partida externo e levando a máquina síncrona até velocidade plena com o motor externo. Com os motores síncronos de grande porte têm sistemas de excitação sem escovas montados em seus eixos, frequentemente é possível usar essas excitratrizes como motores de partida. E o modo mais popular de dar partida em motor síncrono é empregando enrolamentos amortecedores. Esses enrolamentos são barras especiais colocadas em ranhuras abertas na face do rotor de um motor síncrono. Em seguida, colocados em curto-circuito em cada extremidade por um grande anel de curto-circuito. Então aqui, nesse meu enrolamento, esse aqui é meu enrolamento do meu rotor, no lado de fora eu coloco várias barras e eu vou curto-circuitar elas com esse anel aqui. Então eu tenho esses anéis curto-circuitadas e a corrente pode fluir por esses lados. Em resumo, se uma máquina tiver enrolamentos amortecedores, será possível dar partida nela executando o procedimento seguinte. Desligue os enrolamentos de campo de sua fonte de potência CC e coloque-os em curto-circuito. Aplique uma tensão trifásica ao estator do motor e deixe o rotor acelerar até o próximo da velocidade síncrona. Nenhuma carga deverá estar sendo aplicada ao eixo do motor, para que a sua velocidade possa se aproximar de N-Sync, tão próximo quanto possível. Ligue o circuito de campo CC à sua fonte de potência e, após fazer isso, o motor atingirá a velocidade síncrona e então cargas poderão ser aplicadas ao seu eixo. Se o motor girar na velocidade síncrona, os enrolamentos amortecedores não terão nenhuma tensão induzida. Se o rotor girar mais devagar que o N-Sync, que é a velocidade síncrona, então haverá movimento relativo entre o rotor e o campo magnético do estator e uma tensão será induzida nos enrolamentos. Por outro lado, se o motor girar mais rapidamente do que o campo magnético do estator, então será produzido um conjugado que tentará reduzir a velocidade do rotor. Assim, o conjugado produzido pelos enrolamentos amortecedores acelera as máquinas lentas e desacelera as máquinas velozes. Este enrolamento amortecedor é o princípio de funcionamento da próxima máquina que iremos estudar, que é a máquina assíncrona. Ela utiliza apenas o enrolamento amortecedor para seu funcionamento. Porque esse enrolamento amortecedor ele vai usar a velocidade relativa entre o campo magnético girante e o rotor para poder gerar torque. Por isso que ela funciona na máquina síncrona. Quando eu tenho velocidade relativa, eu tenho torque sendo aplicado no meu eixo. Então esse meu eixo vai girar. Porém, os enrolamentos amortecedores não conseguem fazer com que a máquina chegue na velocidade síncrona. Por quê? Quando eu não tenho mais velocidade relativa, esse meu enrolamento amortecedor para de gerar torque, para de gerar corrente e eu não vou ter mais torque. Dessa forma,
quando essa máquina atinge a velocidade síncrona, que eu liguei os meus enrolamentos de campo, os enrolamentos amortecedores deixarão de funcionar. Caso ela fique mais lento que a velocidade síncrona, esse enrolamento amortecedor vai fazer com que a máquina ganhe um pouco de velocidade. E se a máquina ganhar mais velocidade, esse mesmo enrolamento amortecedor vai fazer com que ela perca velocidade. O enrolamento amortecedor sozinho não fará com que ela chegue na velocidade síncrona, porém consegue deixar bem próximo da velocidade síncrona, que aí quem vai comandar vão ser os enrolamentos de campo.